Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nas crenças centrais de um dos movimentos cristãos que mais cresce no mundo. E vamos direto ao ponto que divide opiniões e que, no fundo, define o pentecostalismo. Pois é, essa pergunta aqui, ela é o X da questão, sabe? A resposta que se dá para ela é o que, em grande parte, vai diferenciar o pentecostalismo de várias outras correntes do cristianismo. Então, é exatamente essa questão sobre milagres e dons do Espírito Santo que a gente vai explorar agora. Porque entender essa divisão é a chave para sacar o pensamento pentecostal. Basicamente, a gente tem duas correntes de pensamento bem opostas sobre os dons do Espírito Santo. De um lado, uma galera que acredita que certos dons acabaram. Do outro, uma galera que acredita que eles continuam superativos hoje. Vamos primeiro entender o primeiro argumento. Ok, vamos lá. Para muitas tradições cristãs, a ideia é que a Era dos Milagres teve um propósito bem específico e um fim. Essa visão é conhecida como cessacionismo. A ideia por trás disso é que esses dons, sabe, eles foram tipo uma ferramenta para um momento muito particular da história da igreja. Mas que momento era esse? A lógica é a seguinte: para os cessacionistas, os milagres serviram para validar Cristo e os apóstolos, certo? Uma vez que a igreja estava de pé e o Novo Testamento foi finalizado como autoridade máxima, bom, esses dons mais fundamentais já não seriam mais necessários. Mas, claro, essa não é a única visão. O pensamento pentecostal vem com uma resposta bem direta para essa ideia de que os dons espirituais têm uma data de validade. E o que é super interessante aqui é o argumento central pentecostal. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito que os dons acabaram. Pelo contrário, a visão é que são ferramentas que Deus deixou para a igreja usar até o fim dos tempos. Ou seja, o ponto-chave aqui é que para os pentecostais isso não é nada novo, não é uma invenção moderna. É como se fosse um resgate, uma volta ao que eles entendem como a prática normal e poderosa da igreja lá do comecinho, a do livro de Atos. E é aqui que a história fica fascinante. Porque apesar dessa diferença gigante sobre os dons, quando a gente olha para as doutrinas principais, a base teológica é surpreendentemente a mesma de muitas igrejas tradicionais. Olha esse número, 10! São 10 pontos fundamentais que ligam o pentecostalismo direto no coração da teologia cristã histórica, especialmente da tradição reformada. Vamos dar uma olhada neles? Olha só isso! A Bíblia como a palavra final, a Trindade, Jesus sendo Deus e homem, o Espírito Santo transformando as pessoas, a humanidade criada à imagem de Deus, mas que caiu em pecado. Isso aqui é o ABC da teologia cristã clássica. E não para por aí. Salvação pela graça, que Jesus ressuscitou e vai voltar para julgar, o juízo final, a igreja como o corpo de Cristo e sua missão principal de evangelizar. Esses 10 pontos mostram que, na sua essência, o pentecostalismo está bem firmado na doutrina cristã histórica. Beleza. Agora que a gente já viu que a base é sólida, vamos falar sobre algumas daquelas ideias mais comuns e, muitas vezes, bem equivocadas sobre o movimento pentecostal. Sabe aquelas ideias que muita gente tem? Tipo, que o pentecostalismo é só emoção, sem base na verdade, ou que é só pra gente sem estudo? Então, a realidade teológica é bem diferente. A Bíblia é a autoridade final, e a história do movimento está cheia de intelectuais de peso. E essa citação aqui, olha, resume tudo perfeitamente. A experiência é importante, com certeza, mas ela não vem do nada. Ela é vista como o resultado de uma base bíblica forte, e não como algo que substitui o estudo e a teologia. E essa herança intelectual não é só da boca para fora, não. Dá uma olhada nesses exemplos aqui que quebram totalmente o estereótipo. A gente está falando de gente como Levi Petrus, que era pastor, mas também poeta e jornalista. Sven Lidman, um romancista sueco super respeitado, e acadêmicos de peso como Stanley Horton e o brasileiro Antônio Gilberto, com vários doutorados no currículo. Então, aquilo que às vezes é visto de fora como simplicidade, na verdade é uma das maiores forças do movimento. Essa capacidade incrível de falar e de acolher todo mundo, não importa a classe social, a grana ou o nível de estudo, não tem distinção. E para fechar, fica essa reflexão. O pentecostalismo, ao juntar doutrina e experiência, nos faz pensar: o que é a fé? É só uma ideia para a gente entender com a cabeça? Ou é também algo para ser vivido, para ser sentido? É uma ideia poderosa para a gente levar adiante.